Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui sempre, toda semana, às 20 horas, aos sábados, temos a nossa entrevista e hoje é um motivo, eu estou muito emocionado, é um motivo de alegria espiritual, de satisfação para mim e morredora, porque eu estou aqui com alguém que tem uma ligação, um vínculo forte, com um gênio, com um grande espírito, que todos nós admiramos, mas eu admiro demais, tanto que eu faço um programa com a Heloísa Pires, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, mas à noite de hoje estou aqui com Herculano Ferraz Pires, nada mais, nada menos que o filho de Herculano Pires. Eis aqui, como todos conhecem aqui, viu, Herculano, aqui no Nordeste, Herculaninho, aqui de Viva, vai falar conosco, mas eu queria convidar primeiro, Herculano, a gente vai fazer a prece inicial da nossa entrevista. Então, vamos agradecer a Deus esse momento, um momento de encontro para conversarmos sobre a obra do professor Herculano Pires, aqui com o seu filho querido, Herculaninho, da mesma forma como fazemos sempre com Dona Heloísa, e que possa a palavra de Herculaninho lembrar da vida, das passagens, dos caminhos que esse espírito maravilhoso trilhou aqui na Terra, e também falarmos um pouco sobre a sua obra. Então, pedindo permissão, primeiramente, ao Espírito José Herculano Pires, pedindo permissão a Jesus, o nosso mestre, a quem tudo devemos, e pedindo permissão a Deus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Herculano Ferraz Pires, que emoção, boa noite, tudo bem com você, Herculano? Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado ser convidado para falar sobre o meu pai, principalmente que ele desencarnou já fazem 40 anos, né? Pessoas jovens que nem você estão ainda procurando ler a obra dele, compreender e divulgar. Quer dizer, então, isso é uma alegria que não dá nem para explicar. Ô, meu amigo, realmente é 40 anos, como o tempo passa, mas... e Herculano vive. Está sem nenhuma atividade, né? De palestra, de nada. Então, a turma lendo as obras dele. Eu nunca fiz entrevistas, já tive que fazer umas com a sua e a quarta. Né? Só por causa das lembranças da obra do meu pai, né? Pesquisa sobre ele. Então, isso nos dá um prazer que não tem. Eu imagino. Agradecer. Mas Herculaninho, meu querido Herculano Ferraz Pires, a primeira pergunta, Herculano, não pode deixar de ser como você se sente sendo filho de José Herculano Pires? Olha, eu vou responder sem demagogia nenhuma, é a realidade. Né? A realidade. Eu já parei várias vezes para pensar isso, por que eu nasci na casa de Maria Virgínia e José Herculano Pires. Maria Virgínia também era uma lutadora. Vamos falar dela. Ela já conheceu o pai no centro, ela dava aula para as crianças e meu pai foi fazer uma palestra. Depois eles ficaram 2 anos sem se ver, ele encontrou com ela numa estação de trem, de Avaré, que eles tinham mudado, meu avô tinha perdido tudo, eles tinham mudado para Avaré, ele não conseguia contato com ele, e ele encontrou com ela na estação de trem, ela falou, eu vou pegar o trem que eu tenho que viajar. Ele falou, eu vou com você, e entrou no trem, e falou, eu tenho que fazer uma pergunta para você, que eu já perdi muito tempo, não te encontrando nesses 2 anos, eu quero saber se você casa comigo. Ela parou e pensou e aceitou. E aí surgiu aí a família que está aí hoje. Né? Mas eu creio, sempre que eu penso no porquê de eu ter tido a oportunidade de nascer nessa família,
que o objetivo dessa minha encarnação é aprender a ser responsável, aprender a estudar com objetividade e dedicação, ter consciência dos meus limites de conhecimento e a divulgar a obra de meu pai, que tem por objetivo divulgar a obra de Allan Kardec. É assim que eu vejo a importância da minha ligação com meu pai e minha mãe, né? Herculano, Eles assumiram e eu assumi. me diga uma coisa, Herculano, a gente, através da obra, de tudo, eu fiz a pergunta sobre o pai, mas também o que é ser filho de Maria Virgínia Pires? Que mulher foi essa na vida de Herculano, meu querido Herculaninho? O casal sempre demonstraram terem assimilado os ensinamentos cristãos que o Espiritismo nos ensina, né? Ou seja, amar ao próximo, fraternidade, prática da caridade, honestidade, etc. Eles sempre agiram dessa maneira. Minha mãe nos deu um exemplo, logo que mudamos para São Paulo, alguns anos depois de ter mudado para São Paulo, que um pastor presbiteriano bateu na porta de casa. Ela atendeu, ele explicou, eles estavam abrindo uma igreja que devia ser inaugurada no domingo próximo, né? Que eles estavam abrindo uma igreja ali no bairro, e ele estava saindo para bater de casa em casa e divulgar o funcionamento da igreja. Aí ela perguntou qual era o objetivo da igreja, o que eles iam fazer, quais as atividades. Ele falou rapidamente atividades sociais, a outra falou, então entra, vamos tomar um café que eu quero perguntar mais coisas para o senhor. Ele entrou, ela serviu um café, perguntou mais coisas sobre as atividades da igreja, pediu para ele deixar o horário das atividades, ele pegou e foi embora. No domingo, estava minha mãe presente na igreja, com os 3 filhos, né? Com os 3 filhos, a Helena, a Heloísa e eu, e com alguns vizinhos do bairro também, algumas crianças do bairro. E durante um bom tempo, nós frequentamos a igreja do pastor no domingo. Participávamos das atividades, até quando foi ter uma festa para comemorar um aniversário da igreja, nós fomos convidados para recitar. Aí meu pai falou, eu vou lá, meus filhos vão recitar, eu tenho que ver eles recitarem. Meu pai foi com ela. Na entrada, o pastor deu um folheto para ele, ele tirou uma... Eu acho que ele até já levou de propósito no curso uma psicografia de Chico Xavier e deu para o pastor. Entraram, né? Gostaram da festa do bairro. Na visita seguinte que o pastor veio fazer de agradecimento em casa, ele olhou para minha mãe, olhou para o meu irmão e falou, vocês são casados? Meu irmão falou, puxa, eu não conhecia o senhor ainda. Ele ficou super amigo de casa, deu até aula de inglês para nós, recursos, tudo mais. Então, eu digo que nessa atividade, a minha mãe já provou que preconceito é que não cabia na nossa família. Tá? Que a única coisa que ela achava importante era que a igreja estava lutando para formar o homem novo também, dentro do cristianismo. Tá? Se a igreja está lutando, ela tem um valor, tem que ser apoiada. Tá? Não tem isso de porque as ideias são católicas, são protestantes. Tem a ver com como é que o homem realmente interpreta essa ideia e pratica. Né? Então, isso me mostrou como eles levavam a sério os ensinamentos do Espiritismo. Né? Preconceito, zero. E daí para frente vai. Fulaninho, você falando do respeito à religião de Dona Maria Virgínia, mas o professor Herculano participava daquele evento ecumênico de ação de graças, não é, Herculaninho? O meu pai morou em Marília e o Amador Guerra era de Marília. O Banco Bradesco nasceu em Marília. Então, como ele tinha comprado um jornal com financiamento do Banco Bradesco, lá era uma cidade pequena ainda na época, então ele ficou muito amigo do Amador Aguiar, o Amador Aguiar muito amigo dele. Então, quando o Amador Aguiar foi fazer o dia de ação de graça, lembrou de convidá-lo para representar os espíritas, convidou o padre da igreja de São Judas, em São Paulo, que era considerada uma igreja milagrosa,
Convidou o padre e convidou um protestante que eu não sei quem é. Esse padre da igreja de São Judas era um padre fenomenal. Ele tem até uma vez ele falou para o meu pai que ele aprendeu a rezar da seguinte forma. Ele estava na igreja, quando ele passou por uma coluna, ele parou, que tinha um homem meio abaixado, ele olhou o homem rezando, viu um espírito do lado do homem, e aí ele entendeu a importância de rezar para Deus, pensando realmente em Deus. Quer dizer, então foram 3 convites que ele deu. E o meu pai participou de várias dessas, até acabar, até não ter mais, ele participou. E sempre a turma do Amador e Guerra já procurava ele, né? Vai ser tal dia, vamos? Não, vamos. Então, tudo que servisse para divulgar o espiritismo, o pai fazia sem nenhum interesse monetário, né? Que coisa boa, que a informação que você me deu, Herculaninho, porque nem Risine falou aqui, foi bom saber da amizade de Herculano com Amador Aguiar, não é? Não sabia, não é? Foi Importante. pela cidade pequena, que era Marília, na época, né? Ele com o movimento, não sabe, dinheiro, não sei o quê, para comprar. Porque ele chegou em Marília, ele tinha 22 anos, 23 anos. Né? E o jornal que ele foi trabalhar estava falindo. Aí ele conversou com o dono do jornal, perguntou se ele aceitava vender, não sei o cara topou. Ele foi no banco, conversou lá com o pessoal do Amador Guerra, acertou, comprou o jornal. E aí ele tocou o jornal durante 6 anos, né? Até que deu um problema lá na cidade, que é diferente. Meu amigo, mas ainda, dona Maria Virgínia, eu queria que você falasse, Herculaninho, sobre ele estimulava e apoiava o marido na atividade espírita, Herculano. Bom, eles se conheceram num centro espírita, né? Inclusive, no dia que o meu pai pediu ela em casamento, ela falou que ela só tem algumas exigências. Ele falou, qual é? Primeiro, vamos casar só no cartório, que eu sou espírita e você também é. Segundo, convidados vão ser só familiares. E terceiro, o casamento vai ser na casa de meu pai, que é para ser uma coisa bem simples. Falou, não, meu pensamento está aí certinho igual ao seu, vamos lá. E ali, faziam 2 anos que eles nos conheciam, dali a 6 meses eles casaram. Eles casaram no mesmo ano que foi 38, acho que foi em dezembro ou novembro. Então, foi rápido demais o casamento. Mas ela, né, foi a primeira companheira do meu pai, realmente, na luta, tanto de defesa da doutrina, como também de divulgação. Meu pai, sempre, todo livro que ele escrevia, passava por ela, para ela dar opinião. Não é que ele escrevia, ela só ia ver, depois estava já impresso, com capa, passava por ela, porque ela tinha realmente um conhecimento doutrinário muito bom. Né? Então, passava sempre por ela. E tem até 2 casos de 2 livros. Né? Um é o Mediunidade. O livro Mediunidade, como minha mãe, a função dela no grupo de estudos espíritas que tinha em casa, que era feito até na garagem, era receber o pessoal novo que chegava, para ver se eles tinham algum problema, queriam tirar alguma dúvida, deixar à vontade no ambiente. Ela recepcionava e discutia, tirava dúvidas, e já deixava o telefone de casa para qualquer coisa, ela liga. Né? E, então, ela atendia muito telefonema de pessoas que estavam com problema, a maior parte era com problema mediúnico. Né? Ela falou para o meu pai, olha, a maior dificuldade que a gente tem é por telefone explicar um problema mediúnico para uma pessoa que não é espírita, não tem nem uma visão do que é o espiritismo, o que não é. Então, eu gostaria que você escrevesse um livro para mim, contando tudo isso, explicando tudo isso, que aí eu falo, mas já mando o livro para a pessoa também. Né? Que aí ela tem chance de ir lendo, depois de escrever. Ele escreveu o livro, deu para ela leu, não sei o Zequita, era o apelido dele, né? Zequita, esse livro ainda está muito complicado para quem não conhece o espiritismo. Dá uma melhorada. Ele pegou, fez uma revisão, devolveu o livro. Melhorou. Melhorou muito, não dá para fazer mais nada. Esse é o máximo que eu posso chegar. Pai, então tá bom, manda publicar.
E aí foi publicado o livro Mediunidade. Esse é o primeiro livro que já mostra bem a participação dela, né? O segundo livro é esse que você... Não é esse. Aí está com o livro do Rizzini na mão, né? O segundo livro é O Espírito e o Tempo. Aqui. O Espírito... o segundo livro foi esse, O Espírito e o Tempo. Esse livro, se você vê na homenagem, daí ele faz uma homenagem à minha irmã Helena, meu pai, nesse livro. Logo na abertura ali, aquela homenagem. Porque eu e Helena frequentávamos uma UMESP, União das Mocidades Espíritas de São Paulo. E nós tínhamos todas as reuniões, que era todo sábado, não me lembro direito agora. E meu pai tinha sido convidado pela Helena e o presidente da UMESP, que era Orlando, para dar um curso sobre espiritismo na UMESP. E ele topou. Ele primeiro conversou até com a minha mãe. A mãe falou, pô, vai ser ótimo, dá para a criançada aí, vamos ver. Então, ele topou e deu. Quando ele estava do meio para frente, ele falou para minha mãe, olha, eu acho que esse curso vai dar um belo livro, viu? Sobre a história do espiritismo. Aí minha mãe falou, eu não vou deixar você esquecer essa ideia mais. Se você não escrever esse livro, eu vou continuar te cobrando, hein? Não, eu vou fazer. E saiu O Espírito e o Tempo, né? Então, você vê, ela tinha sempre, né? Estava sempre na luta, sempre, sempre. Eu até, nós fazemos uma semana em Pires, não sei se você já soube, todo mês de setembro, eu comecei a fazer em 2018, foi a primeira. Depois 19, segunda, 2020, a terceira, e agora vai ser Não, foi 19, 18, 20 e 21. Agora vai ser a quarta semana. 19, 18, 20 e 21. E eu, em cada uma dessas semanas, são 5 dias, eu uso 10 minutos de cada dia para fazer a biografia de um companheiro do meu pai, né? A primeira eu fiz a biografia do meu pai, mesmo, resumida, né? A segunda eu fiz a biografia da minha mãe, que foi a primeira companheira dele de luta e de divulgação da doutrina. A terceira eu fiz o do Rizzini, Jorge Rizzini. Não, desculpa. A terceira eu fiz o Urbano de Assis Xavier, que foi o companheiro dele em Marília, né? Quando ele estava em Marília ainda. Ele ainda nem conhecia o Rizzini. O Rizzini ele veio conhecer em São Paulo em 52. E a quarta eu estou fazendo do Rizzini. A família do Rizzini já me ajudou a conhecer alguns dados mais do que tinha por aí. Herculaninho, quem participa desse evento que você organiza é uma amiga minha, uma grande amiga minha, que é aí de São Paulo, a filósofa Sônia Teodoro. Sônia Teodoro vai participar desse evento. Uhum. Ela vai fazer, porque o esquema do evento é o seguinte, abertura com prece, tá? Aí uma poesia que a Rosi Campos, que é a artista global aí, ela é casada com Ari Brandi, que já frequentava o nosso grupo. Depois que ela casou com ele, ela começou a frequentar também. Ela recita uma poesia do Herculano Pires. Tá? Aí eu faço o resumo biográfico de uma pessoa, que no caso agora vai ser o Jorge Rizzini, né? E depois entra o palestrante. Né? Isso são 5 dias. Em 4 dias ocorre isso. No 5º dia, na edição passada, eu inventei, por sugestão meio indireta, de um rapaz que faz os nossos banners de publicidade. Ele comentou, pô, eu fiz um banner aí com uma turma aí que tinha um pinga-fogo. Eu, pô, rapaz, vou fazer um mini pinga-fogo. Que coisa, mini pinga-fogo. Então, 3 pessoas, cada um, 3 oradores, expositores, cada um falando de uma, que nem agora, vai ser, pode uma doutrina ser ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião? Então, um vai falar sobre a filosofia, um vai falar sobre ciência primeiro, depois outro vai falar sobre a filosofia, ciência espírita, filosofia espírita, e depois a religião espírita. E aí a gente abre para o público fazer perguntas que eles vão responder. Meu querido Herculano, ainda sobre Dona Virgínia e Herculano, na infância de vocês, Herculano, como eram esses pais espíritas com você e suas irmãs? Você falou na ida à igreja, não é? Mas iam costumeiramente ao centro espírita?
Ó, meus pais sempre nos trataram com muito respeito. Condenavam o uso da violência na educação dos filhos. Isso é uma característica deles que nos foi muito agradável. Nunca soube o que era apanhar. Alguns castiguinhos, às vezes, falavam, você tem que ficar no quarto um pouco, mas fora isso, não. Então, aí, desde pequeno, frequentamos centros espíritas, né? Primeiro, acompanhando meu pai para fazer palestras, ou então, porque ele ia ajudar em algum centro, uma reunião de estudos. Então, nós íamos juntos, participando, né? Fora isso, mais na juventude, nós começamos a frequentar nossos próprios, que nem a União das Mocidades Espíritas, que eu falei para você, do Estado de São Paulo, certo? Mas, e além disso, meu pai sempre fez toda semana o Evangelho no Lar, né? Fazia toda semana o Evangelho no Lar. E foi exatamente dessas reuniões do Evangelho no Lar que surgiu o Grupo Espírita Caibachuti, que está até hoje aí na vida, que a minha filha é uma das dirigentes do grupo, né? Tatiana, uma das dirigentes, e o Grupo Espírita Caibachuti. As reuniões eram feitas antes, na rua Doutor Macelar, que era a casa que eles conseguiram comprar pela IPESP, que, por sorte, era uma casa que tinha assim, aquele estilo europeu, que ela é estreita e sobe lá para cima, embaixo da casa inteira era uma garagem, né? Então, antes, minha tia tinha uma gráfica lá, que custeou os estudos dela de filosofia e de direito, mas depois que ela embalou no direito, ela vendeu a gráfica, esvaziou a garagem. E estava um problema a reunião lá em cima, porque a população que aparecia em casa era muito grande e chegavam a roubar o salário das minhas tias, que eram professora, guardavam cada uma na sua gaveta, no quarto lá em cima. Não dava para você controlar quem subiu, quem desceu. Mas alguém descobriu onde é que ficava e acho que esperava a data do pagamento e vinha lá e fazia essa estrago. Aí meu pai resolveu descer para a garagem, né? Tomaram uma mesa grande, puseram cadeiras para a turma poder sentar e passou a ter mais a cara de um centro mesmo, né? Que é o Grupo Espírita Caibachuti. Agora, até ali, o centro não estava registrado. Era um centro familiar que tinha um nome em homenagem a Caibachuti, né? Mas não estava registrado. Mas, nesse momento, começou a aparecer doações, coisas que nós não pegávamos. Mas eram doações anônimas. Chegava um envelope com dinheiro na caixa de cartas. Até essa minha filha Tatiana pegou um dia, levou para o meu pai, que eles estavam na sala conversando, não era dia de reunião, e eles abriram, tem dinheiro na mesa. Aí meu pai falou e falou, olha, acabou a brincadeira, a partir de hoje, vamos legalizar juridicamente o centro, vamos pôr tudo em ordem. E disso também surgiu o dinheiro, com a ajuda, inclusive, do Molina, que foi o braço direito e esquerdo na briga de procurar imóvel, procurar facilidade, não sei o quê. Aí compraram um imóvel próximo à estação Vila Mariana do metrô, era um imóvel antigo, mais grande, e até hoje funciona lá. Nesse imóvel, meu pai não conseguiu participar de nenhuma reunião. Compraram, começaram a reformar, ele chegou, acho que, a ver a reforma, mas, infelizmente, desencarnou antes de ter condições de começar o trabalho lá. Quando ele desencarnou, estava tendo até uma reunião na garagem, que quem dirigia não era ele, era o Dr. Milton. Dr. Milton Calciolari, que era um dentista e um coronel da PM, que antes era protestante. E veio em casa um dia com um monte de problemas de mediúnico, conversou com meu pai. Nesse dia veio o seu Vitor, que é um médium que participava, ele e a esposa, Dona Assunta, dois médios há muito tempo, amigos nossos, e o seu Vitor conversou com ele mediunizado, tá? E o doutor Milton começou a frequentar, e ele era estudioso, em pouco tempo ele estava dando aula de espiritismo para qualquer um. E aí como meu pai comandava as duas reuniões, chamou ele e falou, Milton, eu não estou aguentando mais 2 dias por semana. Você assume uma para mim? Ele passou. Ele assumiu uma e meu pai outra. Então, foi isso daí. Como eu poderia falar mais alguma coisa?
Outra coisa que nós sempre tivemos, embora a situação financeira não era lá essas coisas, é que a gente ia viajar, passeava na casa do Dr. Urbano, ficava lá em Marília, que meu pai tinha morado 7 anos lá, íamos na Mansão Ismael, que era um asilo espírita de velhinhos, que eram casinhas e tinha um belo pomar em volta. Então, sempre, graças a Deus, acho que não tem muito o que reclamar da infância. Tem só um fato interessante para mim, né? Eu não sei se é. Mas meu pai chegou em casa, minha mãe falou para ele: o menino está lá em cima para estudar. Mas eu só ouço ele dando um tiro para cá, dando um tiro para lá. É duro, eu tenho que toda hora chamar ele para estudar de novo, aí ele volta a estudar. Aí meu pai falou: mas o que você quer que ele faça? Um tal de entrar indo por aquela janela, ele tem que pôr tudo para fora, né? Tudo na brincadeira. Isso eu nunca mais esqueci, né? Isso é para mostrar que o meu velho tinha um humor muito fino. Ele não era... A aparência dele, às vezes, era meio séria, né? Mas ele tinha humor. Quando ele chegava em casa, então, estava aquele mundo de mulher voltando na mesa, conversando, e geralmente a turma em São Paulo, no negócio da Cidade da Garota, você com guarda-chuva, né? Ele chegava de fininho, pegava o guarda-chuva e batia no meio da mesa. Pá! Terminou a vez, eu sabia que está ouvindo e quem está falando. Quer dizer, ele sempre teve um humor muito... Desde o humor mais simples, né? Até o humor mais apurado. Dependendo da situação, ele usava o humor. Ô, Herculanil, deixa eu lhe perguntar uma coisa que Dona Heloísa me falou. Você está contando essas particularidades. Aí eu soube, Herculanil, que você e o avô Ferraz eram torcedores do São Paulo, tricolor paulista, e que Herculano... Do São Paulo por causa do meu avô. Do avô. E Herculano, apesar de não gostar de futebol, mas ele achava engraçado vocês torcendo pelo São Paulo, né? E ele dizia que tinha time, Herculaninho. Numa conversa, começou a falar de futebol e perguntava: professor, para que o senhor torce? Ele falava para o AAA. Ué, que time é esse? Associação Atlética Avarense, lá da minha cidade. Associação Atlética Avarense. Era brincalhão. Agora você devia ser mesmo, como Dona Heloísa diz, viu, Herculaninho? Um príncipe, porque uma casa com tanta mulher, não é? Tinha que pedir licença o tempo todo. Aprendeu a conviver com mulher, né? Por isso que eu tenho certeza, meu amigo, que você deve ser um bom esposo e um bom pai por essa experiência que você teve. O exemplo que a gente teve, né? Não pode fugir, né, do exemplo. Eu acho que a gente já vem meio amaciado do lado de lá para não dar muita vergonha para você. Herculaninho, vamos... Casado há 57 anos. Já que você falou disso, estou casado há 57 anos. 57. Eu tenho 54. Você tem mais tempo de casado que eu. Hoje em dia, um casamento longevo... É difícil. Mas meu filho, por exemplo, ficou 10 anos namorando, mas também está casado já faz mais uns 10 ou 15 anos. Já. Que bom. 10 anos enrolando a moça, até que o pai dela deu um cheque mate nele quando ele se formou veterinário. Aí ele casou, está casado há muito tempo. É um exemplo de todos aí com essa ligação Herculano, Maria Virgínia, essa história de amor também. É um romance. Ô, Herculaninho, vamos entrar na obra. Para você, Herculano Ferraz Pires, como você vê a importância da obra do professor Herculano Pires? Bom, lógico que a minha opinião é suspeita, né? Eu sou filho do professor, mas o que o meu pai deixou? Um legado muito bom e muito grande para o Espiritismo, né? Mais ou menos quase 100 livros. A maioria com conceitos doutrinários. Alguns são especificamente doutrinários e alguns, mesmo que seja romance, têm conceitos doutrinários no meio do romance, né? Não foge a isso daí, né? O livro dele que eu mais gosto, eu pessoalmente, são dois. Um é revisão do três. Um é revisão do cristianismo, né? Ele explica que
o porquê da necessidade de uma revisão, depois do emaranhado que fizeram com os evangelhos dos apóstolos, aí, que já não é mais evangelho dos apóstolos, e tiveram depois uma briga danada, alguns tentaram consertar, conseguiram consertar, mas continua valendo para a igreja os evangelhos apócrifos, né? Que não tinha nada a ver com o apóstolo para justificar toda a fantasia dos cultos, né? E o outro seria o mediunidade, que realmente ele é bem simples para a pessoa entender, e foi até uma parceria do meu pai com a minha mãe para sair esse livro, né? Então, os livros seriam esses. E tem a editora Paideia, que está publicando, acho que uns 80 livros, e está começando a se preocupar em ver se consegue montar uma coleção completa de livros editados dele, né? Tem alguns ainda que a gente tem até que caçar. O Herculaninho, o que você falou aí da participação de Dona Maria Virgínia no livro Mediunidade, O Espírito e o Tempo, eu não tinha lido em biografia nenhuma, nem na de Risine, né? Tem até uma biografia também, mas é poeta e humanista espírita, que é do Humberto Mariotti, né? Humberto Mariotti tem, ele fala, é um livro que tem Humberto Mariotti e depois tem um poeta, né, Ramos, não sei o que lá, Ramos, que fala, ele fala do Herculano homem e o Ramos fala do Herculano poeta, né? O livro está dividido em dois, publicado pelo Correio da Terra. Você falando em poeta, Herculaninho, me diga uma coisa, no fim da vida, da existência, já professor Herculano mais velho, ele chegava a conversar com vocês sobre aquela informação do Risine, que ele teria sido, noutra encarnação, poeta português, Alexandre Herculano. Bom, aquela informação do Risine foi uma entrevista que o Risine fez na cozinha de casa, né? Fez lá e só publicou, cumprindo a palavra dele para o Herculano, depois que o Herculano tinha passado para o mundo espiritual. Mas ele nunca falou que foi Alexandre Herculano, meu pai. Isso ele deixou no ar. Ele falou o que ele sentia em termos de ter morado em Portugal, depois ter sido expulso de Portugal e ir para a França. Coincide muitas coisas com Alexandre Herculano, né? E o Risine, inclusive, no livro, até estou sem o livro aqui, no livro que ele fez a biografia, né? Ele comenta que tem esse daí mesmo, onde ele, a última parte do livro, que já é fora da biografia, seria essa entrevista dele, né? A última parte. E ali ele até põe um trecho de um trabalho escrito por Alexandre Herculano e pergunta: vocês que conhecem o estilo de Herculano, o que acham? Então, para ele, está provável que era Alexandre Herculano. Mas o meu pai nunca se atreveu a tomar a posição de que é tal. Isso é admirável, né? Isso é admirável, né, Fulano? Porque hoje todo mundo não. Fulano, foi ciclano. Professor Herculano não entrava nisso, apesar de ter dentro dele certas certezas, mas não comentava, não. Né? Não, nunca. Isso daí, a primeira vez que eu vi que ele falava isso foi nessa entrevista do Risine. Pessoalmente, ele nunca comentou isso. Nunca. Foi o Risine que falou para ele: vou fazer uma entrevista para daqui a 20 anos ser publicada. Falou: bom, se é para daqui a 20 anos, então vamos. E aí ele falou para o Risine, quando o Risine fez essa pergunta: bom, como é para daqui a 20 anos, eu vou contar algo aqui, mas você tem que me prometer que só depois que eu estou desencarnado que você vai publicar. O Risine prometeu, aí ele contou essa passagem dele, né? Mas, meu querido Herculano Ferraz Pires, eu queria, nesse momento, que você falasse um pouquinho para a gente sobre a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires e sobre a Paideia, pode ser? Eu tinha uma coisa que eu tinha preparado para falar, eu falei a minha opinião sobre meu pai, vou ler aqui, o Emmanuel, através de Chico Xavier. Essa frase é super conhecida, né? Herculano é o método que melhor mediu Kardec. O Emmanuel, Chico Xavier falou: admiro cada vez mais a sua capacidade de penetração na obra de Allan Kardec para definir-lhe a grandeza e situar-lhe a colocação em nosso tempo. Chico Xavier falava bem, hein?
Deolindo Amorim, que era um jornalista espírita do Rio de Janeiro. Você deve ter ouvido falar dele. Conheço. Herculano, sem exagero, é um dos mais positivos padrões morais e intelectuais do movimento espírita. Pois aquele poeta que eu falei que está dividindo o livro do argentino, tentando o argentino aqui também. Humberto Mariotti. Do Humberto Mariotti, que é o Clóvis Ramos, que é poeta, ensaísta, historiador, membro da Academia Maranhense de Letras. Ninguém se referiu, ao que eu saiba, nas homenagens prestadas a Herculano por ocasião de sua desencarnação ao poeta. Com uma vasta biografia que inclui romance, tese, estudos, polêmicas, filosofia, educação, espiritismo e outros assuntos, os versos de Argília e África ficaram em segundo plano. Não para mim, é claro, que ele fez até no livro, comentando as poesias dessas dois livros que ele falou, a Argília e África, é um livro de poesia. E Humberto Mariotti, que é o argentino, né? Ele pôs: porque tu, Herculano, has nascido e marcado para impulsar a grandeza da codificação kardeciana. Então, só peguei esses exemplos para ver que minha opinião é super suspeita, mas a da turma aí, o Carlos Embaçaí, pai, né? Que é esse, o Carlos Embaçaí, pai. O velho pai, Carlos Embaçaí. E o Deolindo foi um grande companheiro da Associação dos Jornalistas Espíritas, né? Foi. Deolindo esteve em casa várias vezes. Uma vez tem o Paulinho da Lapa, que eu acho que nem está vivo mais, que era do movimento aqui em São Paulo, que organizou uma palestra com cada dia era um palestrante, né? E eu fui convidado para, pelo menos, fazer figura na mesa. E era o Deolindo que ia falar. Então, aí eu levei ele para casa para tomar um café com meu pai. Que maravilha. Mas, Herculano, me diga um pouco, fale um pouco sobre a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires e a Paideia. Como é que estão? Tá, eu vou começar pela Paideia, que surgiu antes da fundação, né? A Paideia foi meu pai que fundou. Ele estava ainda vivo, certo? Ele argumentava do porquê dele criar uma editora, né? Ele lembrava do problema da tutelação do Evangelho pela diretoria da FESP de 1974. Certo? E quando ocorreu aquela tutelação, aí foi onde ele sofreu mais. Por quê? Amigos que frequentavam a casa dele e tudo mais lutaram contra ele e, às vezes, até se oferecendo para ajudar e por trás criando problema. Né? Falaram mentira para burro, que ele estava condenando a adulteração porque a adulteração ia tirar a venda do livro dele pela federação e ele ia perder a porcentagem que ele recebia. Aí ele provou que ele já tinha doado todas as traduções. Herculaninho, essa adulteração foi aquela da hora do testemunho do Evangelho segundo o Espiritismo, não foi? Foi essa daí. Foi em 1974. Essa foi a mais sofrida para ele, porque foi no meio em que ele vivia, certo? Com alguns diretores da federação que estavam na época como diretores, antes de vir em casa, conversando, palestrando, discutindo a doutrina, ele acreditava que os caras eram espíritas de fato. Né? Aí, de repente, estoura a adulteração, com o Jamil, levando o Paulo Alves Godoy, que é outro que já tinha escrito vários livros espíritas, para falar com o Chico, e ainda aplicar uma armadilha no Chico. Né? O Chico sempre foi muito simples para falar, não discutia muito as coisas, ele não quer discutir as coisas. Né? Então, eles já levantaram, que achavam que tinham palavras muito pesadas, Evangelho, mas que aquilo de lá devia ser, não deve ter sido o que Cristo falou, que não podia, papá. O Chico falou, às vezes eu penso também que certas palavras poderiam estar diferentes, não sei o quê, aquele jeitão dele.
Aí, quando voltaram para São Paulo, o Jamil já falou para o Palácio de Godoy. Pode fazer a tradução urgente do Evangelho, depois a gente conversa sobre isso. E eles fizeram a tradução, bico fechado. Até que um dia eles trouxeram o Evangelho lá para o meu pai ver. Mas meu pai pegou o Evangelho e falou, pô, ainda bem, mas uma tradução do Evangelho, isso é importante para divulgar. Quanto mais tiver para vender, aí é melhor. Mas guardou. Aí minha mãe perguntou, você já leu o Evangelho? Ainda não deu tempo, Regina. Mas essa semana eu vou ler. Estou cheio de coisa para escrever, não sei o quê. Aí na semana que ele ia ler, daqui a pouco desceu gritando para minha mãe. Bi, que era o apelido dela. Bi, vem cá, Bi. Vem ver o que a federação está fazendo com o Evangelho. Lugar que eu nunca esperava que fizesse isso, não sei o quê. E aí começou a briga, né? Quer dizer, nem é briga. Seria uma discussão entre os dois lados, né? E começou uma discussão até ficou feia, porque esse negócio, por exemplo, de que meu pai ganhava comissão pela venda dos livros era uma mentira que provava, era só ir no cartório pegar o documento de doação e mostrar. Por isso que eles não falaram que era o meu pai, que o meu pai estava bravo por causa disso. Eles falaram, mas isso é que vai prejudicar alguns tradutores, que se eles falassem claro que eles queriam que o povo entendesse, cabia até um processo em cima deles, né? Que ganharia facilmente. Então, esse foi uma briga muito feia, realmente. Mas o Chico Xavier, Herculano, o Chico Xavier, tanto que deu razão ao Herculano Pires, que juntos escreveram um livro, né, na hora do testemunho, né? O Chico Xavier, infelizmente, ele bobeou um pouco. Bobeou no começo. Primeiro, ele ficou apavorado. O que ele tinha feito para conseguir estar dando essa ideia para o pessoal, não sei o quê, rapaz. Ficou bem. E o meu pai começou a corresponder com ele e ir doutrinando ele, né? Que precisava se equilibrar, que o importante é defender agora Kardec, não interessa mais nada. Até que ele, um dia, mandou uma carta para o pai, com um monte de recortes de coluna dele, tudo que é lugar, cartas dele também que ele enviava para o pai, falou, eu quero que você publique um livro com em nome nosso, deixando clara a minha posição no caso da adulteração. Então, aí o pai até pôs no livro, esse livro que você falou na hora do testemunho, meu pai até pôs um capítulo que ele fala, Chico, que sempre nos forneceu livros, veio me pedir para produzir um para ele, não sei o que é. Brincando um pouco, fazendo um trocadilho. E daí o pai ligou para ele novamente, conversaram, e ele montou o livro. E o livro saiu, o Chico agradeceu por o livro saído, né? E foi aí. Então, tudo eu falei por causa era para falar da paideia. Então, o que aconteceu? Depois que acalmou tudo... só mais uma coisa. Perdeu porque teve que abandonar. Ele tinha um programa na Rádio Mulher, de Mulher da Manhã, que o dono da Rádio Mulher pediu para o Rolando Maciotti, pediu para ele abrir um programa assim, na grade dele, não sei o quê. Rolando falou com meu pai, Rolando era muito amigo de casa, filho dele, que era médico, vinha toda semana dar uma olhada no meu pai, que ele era super amigo. Rolando falou com meu pai, falando, vamos lá. Pegou e montou um programa que funcionou também, parece que por 20 e poucos anos, ou um pouco menos, eu não me lembro quanto. E na hora que aconteceu esse negócio da adulteração, meu pai gravou um programa, que já estava na briga com a federação, explicando o porquê que ele estava brigando com a federação com relação à adulteração evangélica. No dia de ir para o ar, tínhamos desgravado o programa. Falou, tá mal, vamos gravar de novo. Gravou na reunião seguinte, na próxima apresentação do programa, tinham desgravado o programa. Aí o pai falou, isso é brincadeira, isso é palhaçada. Já que vocês não querem que eu me pronuncie sobre... E ninguém convidou para ele, mesmo depois que eles iam embora, ninguém falou para ele, não, vocês podem se despedir, seus ouvintes aí, né? Ele falou, agora eu vou embora, porque eu não posso trabalhar num lugar que eu não confio. Sei lá o que vocês vão fazer daqui para frente. Então, estou saindo. E foi aí que acabou no Limiar da Manhã.
Então, ele perdeu no Limiar do Amanhã, que era um grande divulgador do doutrina espírita, tinha rádios, aliás, uma rádio, não sei o que lá, de Platina, em Minas Gerais, forneceu para nós depois, acho que uns 100 programas que ela gravava. Ela recebia da Rádio Mulher e tinha que devolver. Ela devolvia uma fita vazia para eles e guardava a fita do programa. Né? Ele os caras da federação tentaram tirar dele a coluna espírita dos diários, que também fazia 22 anos que ele escrevia. Só que não conseguiram, ele era funcionário do diário, tinha amizade grande lá dentro, não conseguiram. Então, foi uma luta muito suja, muito suja. Uma perseguição. É? Foi perseguido, isso é uma perseguição, né? Perseguiram o Herculano, né? Não, perseguido, fizeram uma pressão danada em cima dele. Eles não acreditavam que ele ia conseguir, né? Mas o que ele fez, meu pai? Ele, o Antônio Molina ajudou, o Risini também ajudou, o Jorge Risini, e fora a turma, acho que até do clube, não sei se já tinha um clube ou não. Não, já tinha sim, já tinha sido inaugurado, já tinha o Jornal Espírita. Conseguiu preparar o Jornal Mensagem, que você já até viu, né? Conheceu o Jornal Mensagem. Foi assim que surgiu o Jornal Mensagem. O primeiro número do Jornal Mensagem, que é o 0, era só falando da adulteração. E conseguiu imprimir 60 mil exemplares e distribuir para o Brasil inteiro. Centros espíritas, né? Distribuir a olho, deixar em banca de jornal, não. Endereço de centros espíritas para o Brasil inteiro. E um outro colega do clube jornalista, que eram os irmãos Cruzo, que eram 2 irmãos, tinha uma gráfica, pegaram uma crônica do meu pai que explicava tudo, não sei se não é até aqui não deixaram gravar na rádio, imprimiram 60 mil exemplares de folhetos, né? E também foi distribuído para o Brasil inteiro. Então, os caras, eles acharam que meu pai não tinha recurso para fazer nada, a federação mandava em tudo, era uma pessoa jurídica, realmente é até hoje bem conceituada, né? E eles acharam que estava ganho. Não tinha o que discutir, estava ganho. Mas eles anunciaram até, e foi o que meu pai até cobrava, anunciaram que iam fazer isso com a obra inteira de Kardec. Não era só o Evangelho. Mandava aguardem que já os próximos livros. Certo? Mas aí eles retiraram tudo, né? A USE foi a última que veio do lado do pai, a USE. Só que já tinham sido vendidos todos os 30 exemplares. Aí ela veio do lado do pai, aprovou, fez uma reunião condenando a... Mas também eu achei que não foi lá muito honesta, não. Coisa. Meu pai sempre foi meio mudado, foi um dos fundadores. Bom, então isso é a paideia, certo? Não sei se ficou claro. Aí ele resolveu criar uma ideia, e agora que eu vou explicar o porquê. Porque ele falou que ele não queria mais ficar dependendo dos outros para publicar o que ele queria publicar. Certo? Ele criou uma editora que aí ele publicava o que ele bem queria. Tá? Só precisava depender dos amigos para ver se tinha dinheiro ou não para publicar. Porque dinheiro meu pai nunca teve, certo? Ele foi na luta. Então, ele fez a paideia, né? Fundou a paideia. Então, esse foi o motivo de ter a editora Paideia. Se não tivesse ocorrido isso em 74, talvez não existisse a Paideia hoje. Certo? Ela surgiu só por causa disso. O Herculaninho, deixa eu lhe fazer uma colocação aqui, que eu fiz até com Dona Heloísa. Ao longo dos anos, já estou com 54, eu tenho quase 80 livros de Herculano, né? E cada programa, eu elogio muito as capas que vocês fazem, você, Molina, são capas maravilhosas, né? Mas eu digo... Oi? A primeira capa nós tivemos sorte com o rapazinho que apareceu lá, que estava iniciando, até esqueci o nome dele agora. E nós até fomos para a primeira Bienal com essas capas, poxa, chamou a atenção de todo mundo. Né? O rapazinho até arrumou mais serviço. Hoje ele é um cara que eu nem vejo ele mais, ele sumiu, não está mais nos atendendo.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa em tom de amenidade, viu, Herculaninho? Em tom de amenidade. Diga a Molina que não pode ser tudo perfeito, né? A única capa que eu não gosto é aquela capa da obra Vampirismo, viu? Aquela é para usar em festa de terror. Parece um zumbi, né? Tatiana, hoje sua filha, Tatiana, ela está à frente também da pai dela, faz parte, junto com você. Olha, a Tatiana, ela é formada em jornalista e mestre Cuca, por uma faculdade lá do Sul, de Pouso Alegre. Ela fez um curso lá, uma faculdade italiana que abriu na nossa filial. Então, ela acabou ficando... Ela já tinha atendido um pouco a fundação logo no início, né? Depois, como ela quis fazer esse curso de culinária, ela saiu, foi lá, fez o curso. Quando ela voltou, o Molina tinha conseguido, porque o Molina é o que dirige realmente a fundação. Eu e ele somos diretores executivos. Mas eu moro em Campinas, eu mexo nisso. Só quando surge algum problema que me chama, não sei o quê, mas é raro. Molina, ele é o criador, certo? O patrocinador e o presidente da fundação. Então, não tem muito o que discutir. Tem que seguir as regras dele. Mas, graças a Deus, a visão dele é essa. Herculano Pires é a lei. Tá? Então, não tem problema de ter rolo, não. A coisa é firme. E a Tati voltou, Molina estava sem ninguém tomando conta da fundação, que a mocinha que estava tomando conta já tinha feito caretagem lá, deixado um desses vendedores de rua, ambulante de rua, guarda coisa no fogo, você nem sabe se é roubado, se não é. Né? Também, parte monetária, ela andou mexendo. Então, Molina fez um acordo com ela, ela saiu cheia do dinheiro alegre, foi embora. E aí o Molina perguntou para mim, a Tati, não está voltando? Eu falei, tá. Vê com ela se ela quer vir para cá. Ela foi lá, acertou, já faz uns 7 anos que ela está trabalhando. Ela cuida da fundação, cuida da paideia, e como também do grupo espírita Caibaixu, que ela faz parte da diretoria também, das 3 coisas. Então, a gente brinca que ela não casou porque ela veio para ter essas atividades. Coitada, tem essa responsabilidade para cumprir aí, né? E ela tem saído muito bem, muito bem. E a Fundação hoje tem um comitê para editoração, né? Que agora toda quarta-feira de manhã, não, toda não, uma vez por mês. Uma vez por mês, uma quarta-feira por mês, esse comitê se reúne, eu participo pela internet, certo? Molina hoje ele está passando pela internet, hoje todo mundo está pela internet, né? Por causa da pandemia. Mas quando não tinha pandemia, era só eu que participava pela internet, ou então o Wilson, que não morava em São Paulo, morava em outro lugar, e o Antônio Leite, que mora nos Estados Unidos, né? E que é também. Então, esse comitê discute as publicações, discute qualidade do livro. O Molina, então, que ele é muito certinho, ele pega a editora melhor que tem no mundo e quer que nós sigamos as regras da editora. Muito bem! Parabéns, Molina, né? Índice sinomático e índice... Não me lembro agora, mas já que cada livro tem que ser com esses 2 índices. A última reunião que nós fizemos agora, provaram para ele que não tem necessidade mais disso por causa da internet. Você quer saber alguém de um escritor, de um poeta, de um filósofo, você põe o nome dele lá, que vem completa a coisa, né? Então, aí ele concordou, eliminou os índices. Então, vai começar a sair mais rápido, viu? Porque preparar os índices é que era pouco. Ô, Herculaninho, eu queria agora saber de você, no seu coração, como é que você vê esse interesse das novas gerações, os jovens espíritas hoje, despertando, criando grupos de estudo de Herculano, uma juventude toda aí debatendo, fazendo palestra sobre a obra de Herculano. Como é que isso bate no teu coração, Herculano Pires?
Foi uma surpresa muito agradável, né? Agradável demais. Até comentei com você, quer dizer, eu sempre fui da retaguarda, né? Sempre fui ajudando na parte da administração da Paideia, parte de livros, sempre assim. Nunca pude escrever alguma coisa que eu não tenho essa qualidade de escritor. Nunca fui de nem fazer palestra. Palestra eu fiz foi uma, duas ou três, por amizade com alguém que convidou, uma em Minas, outra, mas nunca fui. E eu fiquei bobo que, de repente, você e mais umas 4 rádios me chamaram. Amanhã mesmo tem mais uma entrevista, tá? Que é para saber fulano. Então, o que mostra é que meu pai, como nós comentamos, já faz 40 anos, ele não faleceu em 79, né? 79, 99, 2019, mais de 40 e poucos anos que ele faleceu, não tem nenhuma grande... Bom, tem a Elo fazendo divulgação dele aí com palestras, sobrou a palestrante, a Elo, e escritora também, quem puxou a veia literária foi a Elo, né? E ela está fazendo palestra, mas mesmo ela começou tarde a fazer palestra. Porque a Elo, durante muito tempo, não saía de casa, era totalmente fechada, principalmente quando mais moça. Foi depois que ela e o marido separaram só por um problema de dinheiro dele, que ele fez besteira, mas continuaram amigos, não sei o quê, que ela começou a fazer palestra. Porque antes o marido dela não deixava ela nem sair para nada. Aí ele fez uma besteira grande, perdeu moral, ela se libertou e começou a sair para fazer palestra. Agora vai até para o exterior fazer, né? Mas, vamos dizer, é muito pouca publicidade para tanto desenvolvimento do estudo sobre a economia física que está ocorrendo no meio espírita, né? Muito pouco de... Sua irmã é brilhante, viu, Herculaninho? É brilhante. Adoro sua irmã. Faço um programa com ela, que é o momento mais feliz da minha semana, viu? Ô, Herculaninho, veja a pergunta que eu vou lhe fazer. Se agora um túnel do tempo aí aparecesse na sua frente, aí no seu apartamento, seu pai, José Herculano Pires, o que é que você diria para ele, Herculaninho? Primeira coisa eu falava, velho, que saudades. Aí ele respondia para mim, velho é seu avô. Eu corria quando ele estava vivo. Ele brincava com ele, velho, ele falava, velho é seu avô. É a primeira coisa que eu falaria. Né? Agora, eu falaria para ele que belo trabalho o senhor realizou nessa sua última encarnação. Né? Realmente o senhor deixou um importante legado para a doutrina espírita. Podemos dizer que, além da divulgação da mesma, você pode ser considerado o filósofo espírita que impediu que uma série de absurdos fossem introduzidos como conceitos doutrinários espíritas. Né? O pedido que eu faço para os novos espíritas é que sempre estejam alerta, pois os pseudogênios que não passam de novidadeiros, infelizmente, ainda continuam tentando entrar para a história, introduzindo suas besteiras no meio da obra genial de Kardec. E é aí que a gente fala do consenso universal, né? Que Kardec nos ensinou, que se um homem só trouxe uma novidade, provavelmente isso é uma ideia pessoal dele. Né? Se o espírito só, num grupo só, só repete uma novidade, provavelmente é da ideia pessoal dele. Né? Ou você tem, que nem Kardec fez para fazer o livro dos espíritos, né? Ou o livro para codificar toda a doutrina espírita, né? Divulga algumas perguntas para algumas entidades para valer e espera vir as respostas. Né? Depois seleciona ali, tem 50 respostas, 50, 40 se repete. Eu acho que não repete a frase, mas repete o conteúdo. E daí ele consultava o Espírito da Verdade para confirmar se estava mesmo certo. Né? Então, isso que eu acho que é mais importante. Os novos espíritas estavam preparados. Que, infelizmente, novidadeiros e oportunistas, e principalmente os vaidosos, estão loucos para trazer novidades e foram eles que trouxeram. Né? Não estão preocupados em nada. Estão querendo até revisar a obra de Kardec, né, Herculaninho? É o que eles estavam fazendo, né, com o Evangelho. Já foi uma revisão da obra de Kardec. Né?
Estava revisando o Evangelho, mudando. Não existe espírito mau, existe menos bom. Que inteligência suprema é essa, não? Cara. Meu amigo, Herculaninho, por favor, suas despedidas, suas palavras finais para esses nossos amigos aí que nos escutaram nessa 1 hora e pouco. Bom, eu acho que o importante realmente é o que já foi bem falado por todo mundo, né? E se continua avisando. Espiritismo é Kardec. Saiu de Kardec, já não é espiritismo. O próprio Kardec falou que o espiritismo não é uma doutrina paralisada. Ele é uma doutrina que evolui. Mas, por enquanto, a ciência que está evoluindo para chegar até o espiritismo. Né? Se você pegar todos os fenômenos mediúnicos e pegar os fenômenos paranormais, você vê que existe... Chegaram agora os fenômenos paranormais. Os mediúnicos já estão sendo falados há muito tempo. E são fenômenos iguais. Certo? Então, e aí que entrou a história do consenso universal que o Kardec falou. Que temos que estar, nós que somos espíritas verdadeiros, e queremos que a nossa doutrina continue a representar o que ela representa hoje, uma das coisas mais importantes da Terra, né? Que é divulgar o cristianismo puro, eliminando tudo que o catolicismo introduziu na Bíblia, que não tem nada a ver com Cristo. São ideias especiais de alguns líderes religiosos dessas religiões. E que o Espiritismo não entre nessa. Não tem líder religioso para criar regras, normas de procedimento. O que tem é líder religioso que queira estudar com a gente, discutir com a gente. O pai mesmo brigou. Ele foi eleito vice-presidente da USP em 52, saiu da vice-presidência e manteve só mesmo como representante do Clube de Jornalistas Espírita lá, porque foi quando a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Federação Espírita Brasileira, quis unir a USE a ela, ficar amarrado a ela, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí, provavelmente, ia surgir aquela tal história do papado, né? Federação Espírita do Estado de São Paulo ia ser o papado, que definia regras, ordens, forma de agir para todos os centros espíritas que a rodeiam, né? E o importante é o quê? A liberdade de pensamento, a liberdade de raciocínio, para que a pessoa que tome uma decisão para ser espírita, ela tomou com responsabilidade, né? Ela não tomou porque o Antônio da esquina falou para ela, olha, isso é importante, vamos fazer isso que é certo. Não, ela vai ouvir o Antônio, ler o que ele disse, pensa um pouco mais no que ela sabe e fala, não, que não tem nada a ver. Então, é muito importante os jovens espíritas não virem com ideias igrejeiras na cabeça, eliminarem toda ideia igrejeira, para que as religiões convencionais, normais, que já estão, a maioria, morrendo até, exatamente por falta de energia para dar sequência, não atrapalhem a jornada do espiritismo, a jornada que o Kardec começou com tanta energia, enfrentando tanto problema, e consigam, assim, separar o joio do trigo e continuar a divulgar Kardec, que espiritismo é Kardec. Desculpa se falei. Meu querido Herculano, foi uma honra, uma alegria, um momento que faltava. Nessa pandemia, entrevistei muita gente e eu não podia deixar de entrevistar alguém que carrega um nome desse. Esse nome que você tem é um mantra, não é? Herculano, é o Herculano Ferraz Pires. Nessa hora aqui, o Herculano disse brincando, Bruno, eu estou com quase 80 anos e o povo ainda me chama de Herculaninho. Eu disse que aqui no Recife a gente só conhece, você só chama até como se fosse Herculaninho, pois está aqui Herculaninho hoje. Eu agradeço a liberdade até, que é uma atitude de simpatia, né? Embora não me conheça. Não sabem o quanto eu sou simpático, mas...
Meu querido, por favor, faça a prece final da nossa entrevista, pode ser? Pode ser. Podemos começar? Podemos sim. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos tão importantes para nós, da família do José Herculano Pires, que sentimos que o seu trabalho em defesa da doutrina e em divulgação da doutrina, plantado há muitos anos atrás, 40 e poucos anos, ainda anda dando flores, dando resultado. Peço ao Senhor que vossos mensageiros possam orientar esses grupos de jovens que estão se unindo para estudar a doutrina, incluindo sempre, para não esquecerem que Espiritismo é Kardec. Agradecendo ao amigo Bruno por me ter convidado, pelo respeito que eles demonstram ter pelo meu pai, eu me despeço nesse momento. Desejo a todos tudo de bom. Que assim seja. Assim seja. Meu querido Herculano Ferraz Pires, Herculaninho, uma honra, viu? Uma honra, um prazer, uma alegria, um abraço virtual, viu? Obrigado, muito obrigado. Olha, amo seu pai. Que esse trabalho seu siga firme para frente. Amo seu pai por tabela, eu amo os rebentos também, viu? Essa família linda, viu? As pessoas que amam meu pai e fazem o trabalho que você está fazendo, pode ter certeza que é bem amada por todos nós. Obrigadão. Meu amigo, abração, até a próxima, viu? Até a próxima. Muito obrigado.